Bom, pessoal, vamos fazer uma questão de física envolvendo a força de atrito. Essa questão aqui, Universidade de Fortaleza. É o seguinte, sobre um paralelepípedo de granito de massa m igual a 900 kg, apoiado sobre um terreno plano horizontal, é aplicada uma força paralela ao plano F de 2.900 newtons. Os coeficientes de atrito dinâmico e estático entre o bloco de granito e o terreno são 0,25 e 0,35 respectivamente. Considere a aceleração na gravidade local igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Estando inicialmente em repouso, a força de atrito que age no bloco é em newtons. Ó, pessoal, a questão é essa aí. A primeira coisa, nós temos que fazer uma contextualização. Vamos fazer essa contextualização da seguinte maneira. Solução. Observe o seguinte, pessoal. Vou fazer um esboço aqui dessa. Ó, temos esse bloco, né, essa paralelepípedo. Existe uma força que está sendo aplicada aqui. A massa é 900 kg. Essa força está sendo aplicada a 2.900 newtons. Ela vai cair aqui, ó, vai sair aqui. Força. Só que tem a contrário, pessoal. Lembre-se, tem uma que vai e uma que vem. Essa aqui é a força de atrito estático. Por que eu estou falando estático? Porque na questão aqui, ó, considera a aceleração e fala estando inicialmente em repouso, ou seja, o coeficiente de atrito é estático. Se fosse movimentando, seria dinâmico. Mas como está parado, é estático. Aí tem a força-peso, todo mundo lembra, né? E a força normal, tá equilibrada, né? Está parada. Posso botar N, também posso colocar Fn, tá, pessoal? Tanto faz. Então aqui são as forças que estão agindo nesse bloco aqui, nesse paralelepípedo. Agora é o seguinte, nós temos que atentar para uma coisa. Observem aqui. Vamos imaginar agora, pessoal, a força de atrito. Olha só. Quando um móvel, alguma coisa está parada, vou fazer um exemplo aqui, tá parado aqui esse móvel, esse objeto aqui está parado, certo? Vamos imaginar, está parado. Então, para que ele comece a andar, vai ter que sair ele tem que sair desse momento estático, nesse momento que ele. Então, como é que eu faço? Existe algo, pessoal, que tem que vencer isso aqui, essa força aqui de atrito estático. Ela sempre é maior do que a força de atrito dinâmico. Ou seja, quando está parado, para se movimentar demora mais. É um peso, é uma força maior que tem que ser exercida para que esse móvel ele possa se locomover. Quando ele começa a andar, não, aí fica melhor. Daí a explicação porque os carros, quando estão parados, engata primeiro, ele vai andar, ele vai gastar mais combustível do que se ele estivesse na segunda, na terceira e assim por diante. Se ele estiver parado, ele vai gastar uma força maior, vai gastar mais combustível para sair desse momento de inércia, desse momento que ele está parado, estático. Então, quando ele já está em movimento, aí a força é menor, o coeficiente de atrito é dinâmico, também é menor. Observa aqui, ó, que já vai dar dizendo, já está falando aqui, ó, tem o coeficiente,
dinâmico, e o estático. O estático é maior, por quê? Porque quando está parado, qualquer coisa está paralisada lá, e para que ela venha se movimentar, a força exercida é maior. Então a força de atrito estático é maior. Então observando aqui, pessoal, ou seja, para ele sair ele está, imagina aqui nesse gráfico, pessoal. Vamos imaginar que aqui ele está parado, tá? Ó, parado. Então aqui a força exercida, F1, vou botar F1. Então aqui, ó, correspondente a ela vai ter a força de atrito, 1, certo? Ou seja, o que tiver aqui, pessoal, vai estar aqui, vai ser correspondente, porque aqui é um ângulo de 45 graus, tá? 45 graus, ou seja, o que acontece aqui. Imagine se for F2, também aqui teríamos força de atrito 2, ou seja, o correspondente. Ou seja, a força que eu estou exercendo, por exemplo, se eu exercer 1 newton aqui, nessa força, para tentar movimentar algo, e ele não movimenta, ele está parado, então a força correspondente de atrito vai ser 1 também. Se aqui for 10, imagine que seja 10 newtons, eu estou aplicando uma força de 10 newtons, e ele ainda não se movimentou, tá, pessoal? Continua o móvel parado. Então aqui também será 10, ou seja, correspondente a 10. Se for 1 milhão aqui, também aqui vai ser 1 milhão e assim sucessivamente. Até chegar a força de atrito estático máximo, um pico lá, ó, no final. Quando chegar nesse finalzinho, que ele vai começar a se movimentar, ele pode ter até uma queda assim e vai ficar constante. Então, a partir daqui já vai ser coeficiente de atrito dinâmico. Mas como está parado, ou seja, gasta-se mais força para ele começar a movimentar. Depois que ele movimenta, ele tem uma leve queda e já fica constante. É mais ou menos essa ideia de força de atrito estático. Então, essa força de atrito estático é correspondente. E aqui também tem o máximo. A partir do máximo em diante, ele vai começar a movimentar. Estando inicialmente em repouso, a força de atrito que age no bloco nós vemos o seguinte. Primeira coisa, nós temos que a força peso, pessoal. Peso aqui, massa vezes a gravidade. O peso aqui, massa é 900 vezes 10, que é a gravidade, foi dada lá. Então, o peso é 9.000 newtons, que é a mesma coisa que a força normal. Então, eu posso afirmar que a força normal é aqui 9.000 newtons. Pronto, sabendo disso, pessoal, observa aqui, ó. Sabendo disto, nós iremos encontrar a força de atrito estático, eu vou botar aqui máximo. Força de atrito estático máximo será o quê? Coeficiente de atrito estático vezes força normal. O coeficiente de atrito estático foi dado, ó. Cuidado para não confundir. 0,35. Então, para encontrarmos a força de atrito estático máximo, esse pico aqui, ó, máximo, nós temos esse coeficiente, que é 0,35, multiplicar pela força normal, que é 9.000. Nós sabemos, pessoal, para fazer esse cálculo aqui, ó, se eu quiser tirar essas duas vírgulas e voltar para cá, fica 35 e ângulo 2,0. Então, fica como? É a mesma coisa de eu multiplicar força de atrito estático máximo. Se for 35 vezes 90, melhora para a gente, né? Fazer o cálculo aqui, ó. 90 vezes 35, 5 vezes 10 dá 0, 5 vezes 9 dá 45, tá? Porque melhora o nosso cálculo aqui, ó. 3 vezes 0 dá 0, 3 vezes 9 dá 27. Então eu vou, somo 5, onde vai 3.100
150. Então, a força de atrito estático máximo, ou seja, a partir daqui em diante ele começa a andar, 3.150 newtons. Mas observe o seguinte, pessoal. Esse aqui é o valor máximo. Se o bloco está em repouso, a força aplicada é a mesma, que é a força de atrito. Então, a força aplicada 1 é igual à força de atrito 1. A força aplicada no 2 é o 2 e assim sucessivamente. Ele não está andando, aqui ele está parado. Aqui em diante é que ele vai começar o movimento. Movimento. Mas eu não estou falando em movimento. Eu estou falando desse momento aqui, ó. E ele não se moveu, estando inicialmente em repouso. Ou seja, a força que foi aplicada, F igual a 2.900 newton, e ele ainda continua parado, foi aplicada essa força. A força de atrito será igual a essa força. Ou seja, a força de atrito será igual à força aplicada, não a máxima, porque ele não andou. Então, eu posso afirmar que a força de atrito é igual a 2.900 newtons. Por quê? Porque o bloco não andou, tá? Ele ainda continua, inicialmente está em repouso. Ele não andou. Então, a resposta certa, a letra B. Cuidado para não pensar que é a letra C, tá? A letra C é máxima, ele não andou. Ele ficou parado, então, aí ele continua parado, então foi a mesma força aplicada. Força de atrito, que não é a máxima, é igual à força que foi aplicada, 2.900. Então, letra B, né? Cuidado para não se confundir aí, ó. Letra B, ó. B de bola, e não a letra C. Letra B, tá? Bons estudos.